a execução em Provérbios. Estamos no dia 1º de fevereiro e neste mês nós vamos dar enfoque à execução em nossa vida do livro de Provérbios. Não adianta você conhecer o texto bíblico e não colocar em prática. Então nós vamos fazer a leitura fazendo comentários a respeito de como praticar, de como pôr em ação, em execução, aquilo que nós lemos. Nesse mês de fevereiro, o Espírito Santo quer que você coloque em ação, que você coloque em execução aquilo que você recebe de conhecimento a respeito da palavra de Deus. Nós vamos usar neste mês de fevereiro a versão da Bíblia NVI. A NVI é a nova versão internacional. É uma versão mais atualizada que facilita a compreensão do texto. Então, vamos começar a ler Provérbios 1 e como o mês de fevereiro tem 28 dias para encaixar os 31 capítulos de Provérbios, hoje nós vamos realizar a leitura dos capítulos 1 e 2. Aí no dia 7 nós vamos ler os capítulos 8 e 9 e no dia 28 nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Essa é a forma de conseguirmos ler todo o livro de Provérbios dentro dos 28 dias. E essa união do capítulo 1 e 2 e do capítulo 8 e 9 não vai alterar em nada a meditação, porque o capítulo 1 e o capítulo 2 se encaixam, e o capítulo 8 e 9 também têm um encaixe. Só os capítulos 30 e 31 que são diferentes, mas daí nós vamos fazer os comentários no último dia, primeiro do capítulo 30 e depois do capítulo 31, em um único vídeo, para poder terminar o livro de Provérbios dentro dos 28 dias. Então vamos começar aqui a meditar em Provérbios 1, na NVI. Versículo 1, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O versículo 1 nos fala que quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. Só que, quando você chega no capítulo 30, você vê que quem escreveu o 30 foi Agur, e quando você lê o capítulo 31, você vê que quem escreveu o 31 foi o rei Lemuel. Então, Salomão escreveu do capítulo 1 ao 29. Versículo 2 ao 6, Salomão explica por que ele escreveu o livro de Provérbios. Então, aqui do versículo 2 ao 6, nós vamos ver os objetivos de Provérbios. Para quem não sabe por que o livro de Provérbios foi escrito, a explicação está aqui. Versículo 2. O livro de Provérbios tem provérbios que servem para ajudar, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Então o versículo 2 nos esclarece que Salomão escreveu provérbios justamente para que nós possamos experimentar a sabedoria, para que nós possamos entender a disciplina, para que nós possamos compreender as palavras que dão entendimento. O objetivo de provérbios dar entendimento, ampliar a nossa visão, nos revelar o que é a sabedoria. Versículo 3. Vão nos ajudar a viver com disciplina e sensatez, ou seja, com bom senso, fazendo o que é justo, direito e correto. Lendo provérbios, conhecemos o que é justo, direito e correto. Versículo 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. É muito bom incentivar os filhos a lerem provérbios e meditar em provérbios juntamente com eles, porque revelando o texto de provérbios para os nossos filhos, eles crescem conhecendo
o que é justo, o que é correto e o que é verdadeiro e o que agrada a Deus. Então, um primeiro ponto desse foco em execução de provérbios. Comece a meditar em provérbios e comece a pensar em maneiras de falar e ler juntamente com seus filhos a respeito dos textos de provérbios, para que você ganhe amizade, diálogo com os seus filhos a respeito do livro de provérbios. Você pode procurar uma Bíblia infantil que tenha uma linguagem mais adequada para crianças, para adolescentes, para que eles comecem a meditar no livro de Provérbios, para que já cresçam, recebendo o conhecimento daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro. Você que muitas vezes não sabe como tomar decisões na vida a respeito de trabalho, de relacionamento, de amizades, de investimento, pode meditar em provérbios e adquirir prudência e conhecimento e bom senso. Porque o versículo 4 ali, no topo da tela, fala que o livro de provérbios, os provérbios ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, execução. Meditar em provérbios todos os dias, realizando anotações a respeito daquilo que você aprendeu naquele dia e anotar uma ação para que você execute aquilo que você leu. E se você ler provérbios e perceber que você faz alguma coisa que não é compatível com o texto, anotar que você deve deixar de fazer aquilo, para que você possa obter resultados melhores. Versículo 5. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. O versículo 5 está dizendo: mesmo quem já é sábio, já é inteligente, já tem entendimento em muitas coisas, sempre que se medita em provérbios, pode-se obter mais revelação, conhecimento, entendimento de novas coisas. Quando você lê a palavra uma vez, você lê outra vez, você sempre vai colher uma nova perspectiva, um novo ensinamento, uma nova visão a respeito daquele assunto. O conhecimento, a sabedoria, ela sempre se renova de dia em dia. E o versículo 6 fala que Provérbios foi escrito para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Quando você lê provérbios, você vai adquirindo conhecimento e sabedoria. Quando conversarem com você a respeito da sabedoria, você vai concordar e vai saber o que é verdadeiramente justo, direito e correto e o que não é. Você não será enganado, porque você saberá fazer a diferenciação, a distinção entre o que é de Deus e o que não é. Então, esses primeiros versículos, do 2 ao 6, falam por que o livro de Provérbios foi escrito. Prosseguindo, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor significa respeitar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Aquele que respeita a Deus como seu Pai, respeita a Deus como aquele que é o Criador dos céus e da terra, vai sempre, antes de tomar uma atitude, antes de dizer uma palavra, antes de assumir um compromisso, ele vai considerar os princípios do Senhor. Ele vai considerar o que Deus tem a dizer a respeito daquele assunto, para seguir naquela direção. Então, temor ao Senhor é respeito ao Senhor. Não significa ter medo de Deus.
Nós não cumprimos a palavra de Deus por medo de Deus, mas nós cumprimos a palavra de Deus por amor ao Senhor, porque sabemos que Ele é digno e honrado, porque foi Ele que criou os céus e a terra, e foi Ele que nos deu vida, e é Ele que nos dá todos os dias o fôlego de vida. Então, Ele merece reverência e merece ser colocado em primeiro lugar. Na prática, em execução de provérbios, o que você tem feito nas tomadas das suas decisões? Muitas pessoas frequentam a igreja desde a infância, mas, por exemplo, na hora de tomarem a decisão em relação a começar um namoro, tomam em consideração os seus desejos carnais, olham pela aparência, olham e acabam se equivocando. Muitos jovens reparam, por exemplo, em uma mulher por conta dos decotes que essa mulher usa, por conta de danças que podem ser feitas no Instagram. E quando você olha por conta do corpo da mulher para começar um relacionamento, você está começando de maneira errada. Porque quando você olha para o corpo e não olha para os princípios que aquela mulher tem com Deus, e quando uma mulher exibe o seu corpo, realiza danças na sua própria página no Facebook ou no Instagram, ela já mostra que não está em conformidade com os mandamentos do Senhor. Por que não está em conformidade? Qual o pecado que eu faço em praticar isso? Você está expondo o seu corpo, que deve ser guardado para o seu marido, para que várias pessoas fiquem olhando e muitas pessoas cobicem porque você está expondo algumas partes do seu corpo. Algumas pessoas estão dizendo: mas eu não estou me prostituindo. Eu não estou tendo toque, contato físico, mas a exposição do corpo, colocá-lo como vitrine, já é suficiente para despertar cobiça e desejo em vários homens. Então, você que é jovem, muitas vezes presta atenção no corpo físico da mulher, e tem muitos até que frequentam a igreja e colocam ali: vamos dar uma curtida, vamos dar um like, vamos escrever ali gostei. Então, quando você dá um like, quando você dá uma curtida, quando você escreve gostei, você está dizendo que você está observando o corpo, e muitas vezes esses jovens não prestam atenção que várias pessoas ali antes deles já colocaram curti, gostei, dei like. E muitas vezes quando entram num casamento com essas mulheres, depois quando sofrem uma traição, não entendem por que sofreram a traição. Uma mulher que exibe o seu corpo e está em busca de likes, de curtidas, mostra que precisa disso, que não tem autoconfiança, que está buscando a aprovação de vários homens. Outro dia, um jornalista estava fazendo entrevistas para jovens que fazem essas dancinhas e esses vídeos, e ele perguntou para várias dessas jovens por que elas fazem isso. E muitas delas deram como resposta: porque eu me sinto bem, eu me sinto valorizada quando eu recebo o like, quando eu recebo a curtida. E algumas ficam em depressão e tristes quando veem que não atingiram um certo número de curtidas, um certo número de likes ali no dia. Veja que se você é uma mulher, uma jovem, ou tem alguma parente que faz isso, fale com essa pessoa que ela não precisa da aprovação de outras pessoas para que ela seja valorizada. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, já criou todos à imagem e à semelhança dele, mas a insegurança, a incerteza, a dúvida do próprio valor faz que a pessoa
adote essas práticas para conseguir validação. Você não precisa ser validada por outras pessoas. Você já tem a validação do Senhor. Então, colocando provérbios em execução, em prática, você que é jovem, não use o seu corpo para despertar a atenção dos homens. O seu corpo é para que você encontre o seu marido, o seu esposo, para que você receba exclusivamente a atenção dele e dessa forma você tenha um bom relacionamento conjugal com o seu marido. E você que é jovem, homem, não fique dando curtidas e likes indo atrás de mulheres que fazem isso. Se elas fazem isso, elas estão buscando validação. Você nunca será suficiente para ela. Ela sempre vai dizer: esse aqui já é meu, já está comigo. Agora eu preciso, será que as pessoas querem ficar comigo? Será que eu ainda estou bem? Será que eu ainda estou chamando a atenção? Quem está buscando isso vai levar você à ruína. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Conheça os mandamentos do Senhor e respeite os mandamentos do Senhor, porque é aí que começa o conhecimento. Mas os insensatos, aqueles que não têm bom senso, desprezam a sabedoria e a disciplina. Um outro ponto de temor ao Senhor: existem pessoas que são convidadas para entrar em tráfico de drogas, em crime organizado, em esquemas de corrupção, em formas de enganar outras pessoas pela internet. E as pessoas pensam: eu vou ganhar muito dinheiro, então ninguém vai saber, eu vou enganar pouco a pouco. Fuja desses convites. Seja uma pessoa justa, honesta, porque quando você pratica esses enganos das pessoas, você nunca vai andar em paz, em tranquilidade e com sossego. Você sempre vai ter dúvida a respeito de onde você pode ir, por onde você pode caminhar. Colocar Deus em primeiro lugar e obedecer esses mandamentos vai te dar segurança, confiança, tranquilidade. Você vai dormir em paz porque você está no caminho do temor ao Senhor. Versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Versículo 9. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, os versículos 8 e 9, focando na execução, que é o objetivo desse mês de fevereiro. Não ignore, não despreze o conselho do seu pai e da sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe. Preste atenção, muita atenção naquilo que eles dizem para você e avalie bem para que você obedeça o que eles ensinam, para que você receba livramento de muitas coisas ruins, porque os nossos pais são aqueles que mais querem o nosso bem. Avalie. Nem sempre os conselhos dos nossos pais são os melhores, mas a intenção que eles carregam quando dão uma instrução é para o nosso bem. Se um pai, uma mãe, por exemplo, não tem conhecimento em área de finanças, então você pode ouvir alguém de fora, mas que esse alguém de fora que você vai escutar seja alguém especializado. Tem um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, que foi escrito por Robert Kiyosaki. Nesse livro, ele explica que o pai dele não sabia administrar bem dinheiro e que ele tinha um amigo chamado Mike e que o pai do Mike sabia administrar muito bem dinheiro. Então, ele explica nesse livro que ele aprendeu a lidar bem com o dinheiro com o pai do Mike. Então, quando o pai dele falava coisas sobre dinheiro, ele não escutava porque ele percebia pelos resultados que o pai do Mike tinha um carro melhor, uma casa melhor, então ele dizia:
Eu vou escutar o conselho do pai do Mike sobre como administrar o dinheiro, porque ele administra de maneira melhor. Mas tome cuidado se a pessoa que está tendo resultados fizer coisas erradas, não siga no caminho do erro, porque é melhor você, nesse caso, manter-se pobre, mas em honestidade, do que enriquecer com coisas erradas. Imaginando esse texto esse ensinamento do Robert Kiyosaki, imagine que se o pai do Mike mexesse com o tráfico de drogas, então ele tem uma casa melhor e um carro melhor, mas ele tem isso porque ele está lidando com coisas ilícitas. Então faça essa avaliação a respeito do que é lícito e do que não é lícito. Versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Versículo 11. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Versículo 12. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Versículo 13. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Versículo 14. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Versículo 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. 16. Pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar o sangue. Versículo 17. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, 18. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Versículo 19. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Então, aqui nessa sequência de versículos, do versículo 10 até o versículo 19, nós lemos aqui uma recomendação da palavra de Deus. Não se junte com pessoas que praticam o mal, que ficam de tocaia para roubar os outros, para enganar os outros, para obterem riquezas. Porque essas pessoas, ao fazerem isso, pensam que estão ganhando vantagem. Mas da mesma forma como uma ave, quando você arma uma arapuca na frente dela e ela percebe que ali tem uma armadilha e ela não cai, aqueles que fazem tocaia para os outros, para enganar os outros, são tão tolos que eles não percebem que eles, ao fazerem isso, estão criando uma cilada para eles mesmos. Qual é a cilada que quem arma emboscada e tocaia para os outros está armando contra si mesmo? Está se colocando na mira da polícia. As vítimas vão denunciar a ocorrência dos crimes. A polícia vai começar a realizar as investigações e aqueles que praticam os crimes acabam sujeitos a serem descobertos a qualquer momento. Você pode dizer assim, mas o noticiário mostra que muitos crimes não são descobertos. É verdade isso que você pensou agora, mas o fato é que você que faz a coisa errada sempre vai ficar em dúvida a respeito de se alguém que está conversando com você não é policial, se de repente alguém não viu você fazendo as coisas erradas. Você vai viver com medo, você vai viver com insegurança, você vai viver preocupado se ninguém percebeu. E a qualquer momento você pode ser descoberto. O maior engano de quem comete coisas erradas é acreditar que nunca vai ser descoberto. É assim que muitos acabam presos. Eles pensam assim, eu nunca vou ser descoberto. E é aí que está a arapuca. O texto aqui fala, o passarinho quando vê uma arapuca, ele não cai. Quando você vê
que a pessoa está te convidando para fazer a coisa errada e que você pode vir a ser preso, você também não deve cair. Você não pode ser tão tolo a ponto de cair numa armadilha dessa, colocar a sua vida nessa cilada, sendo que o passarinho, quando vê a arapuca, escapa. Seja sábio como a ave e escape pela sua vida. Então, executando isso na prática, fuja de amizades, pessoas que convidam você para fazer coisas erradas. Fuja dessas amizades. Aqui o texto fala de pessoas que estão armando arapucas para matar outras pessoas, para coletarem riquezas. Mas também vamos ampliar a execução desse texto. Fuja de pessoas que vivem bebendo, que convidam você para ficar embaladas. Essas pessoas estão desperdiçando o tempo delas. Todo mundo, quando acorda, tem 24 horas no dia. Se você gasta o seu tempo todos os finais de semana, sextas, sábados, em baladas, você perde o seu sono. Você fica durante horas e horas gastando o seu tempo que poderia ser dedicado para conhecer mais a respeito de o que você vai fazer, onde você vai investir, como você vai prosperar. E esse tempo é desperdiçado em razão de más companhias, de más escolhas. Escolha um caminho certo. Se for para você gastar as suas madrugadas, que seja meditando na palavra e orando, falando com Deus, porque quando você se relaciona com Ele, Ele mostra a você os propósitos que Ele tem em relação à sua vida e você consegue prosperar rapidamente porque você recebe a orientação correta para onde Deus quer que você vá, para onde Ele quer que você caminhe, para onde Ele quer que você se direcione. Quando você tem o direcionamento de Deus, você tem alegria e felicidade. Então, aqui prosseguindo, no versículo 19, vou ler de volta o 19. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Busque vencer a ganância. Vença, conquiste as coisas pelo trabalho justo e pelo trabalho honesto. Nós vamos meditar em Provérbios nesse mês de fevereiro e vamos ver vários versículos de Provérbios falam a respeito da importância de você ser diligente naquilo que você faz. O que é ser diligente? É ser dedicado e seguir de maneira disciplinada todos os dias para alcançar os resultados esperados. Ganância é ganhar, é a ânsia de ganhar. A pessoa tem tanta ânsia de ganhar que ela quer se apressar. E quem se apressa para obter ganhos financeiros acaba tropeçando, acaba sendo arruinado. É melhor você crescer aos poucos e com alicerce do que você ganhar muito, mas de maneira enganosa. Porque quando você ganha de maneira enganosa, você corre o risco de perder aquilo que você ganhou de forma ilícita. Versículo 20. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Versículo 21. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Versículo 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. 24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. 26. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça,
Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. 27. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. 30. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. 31. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Versículo 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, aqui dos versículos 20 até o versículo 33, nós vemos que a sabedoria está dizendo que até quando aqueles que fazem as coisas erradas vão continuar fazendo coisas erradas? Então, essa pergunta é a pergunta que fica. Talvez você, nós estamos em 1º de fevereiro, talvez você tenha terminado o ano passado com muitas dívidas porque não se conduziu por caminhos sábios na administração dos seus recursos. Talvez você esteja com o coração contrito porque começou um relacionamento com uma pessoa errada e acabou não dando certo, e você terminou o ano e passou o mês de janeiro pensando: que tolice que eu fiz. Talvez você se envolveu com alguém que praticou coisas erradas e está pagando as consequências disso. A sabedoria aqui nos fala: quando você passar por isso, eu me rirei. Não é que a sabedoria dá risada, a sabedoria que é Deus gosta de ver você sofrendo, mas é que Deus é justo. Então, sempre que nós fizermos coisas erradas, Deus vai se afastar, permitir que nós sejamos responsabilizados e venhamos a sofrer as consequências dos nossos erros, para que possamos perceber o que fizemos de errado, para termos tempo de nos arrepender, para depois ele vir e falar conosco. Deus, ele não é um Deus que é tolo, que é injusto, que vai chegar na hora que você chama ele como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica. Você esfrega a lâmpada e ele vem e fala: ah, agora eu vou te socorrer. Deus não faz isso. Ele olha, vê que você está pagando a consequência e ele fica ao longe vendo e dizendo: você merece receber o castigo. Você merece assumir a responsabilidade pelo que você fez. Por isso, nesse mês de fevereiro, a leitura de Provérbios está sendo feita com foco na execução. Quando você executa a palavra, você recebe como resultado, como consequência, o bem. Mas quando você não executa a palavra e faz o que você quer, de acordo com as suas decisões, você merece receber as consequências, o sofrimento, a angústia e as dores por causa das suas próprias decisões. Essa é a meditação de Provérbios capítulo 1, e nós vamos já entrar em Provérbios capítulo 2, porque para ser possível terminarmos Provérbios nesse mês de fevereiro dentro dos 28 dias. Vamos aqui então abrir o capítulo 2, e o capítulo 2, concluímos que no capítulo 1, um versículo-chave é o versículo 7, que fala o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam o conhecimento do Senhor. Agora no capítulo 2, nós vemos nos primeiros versículos como é que nós obtemos o temor ao Senhor. Veja aqui o versículo 2, do versículo 1 ao 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Versículo 2.
se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Versículo 3, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto. Versículo 4, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Versículo 5, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Esses primeiros 5 versículos do capítulo 2 nos traçam o caminho para entender o que é temor ao Senhor. Então o versículo 1 fala: meu filho, você entende o que é o temor ao Senhor, primeiramente, aceitando a palavra. Tem muitas pessoas que quando vão ler a Bíblia, elas dizem: vamos ver o que esse livro antigo fala, para depois eu fazer as minhas críticas, as minhas avaliações, para ver o que é justo, o que não é, o que é arcaico, o que é ultrapassado, para adaptar à modernidade. Se você lê a Bíblia nessa perspectiva, então você está se colocando superior a ela. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam: fornicação não é mais pecado, porque ficou tão natural hoje que as pessoas tenham intimidade antes do casamento, e existe um argumento: se você está só com uma pessoa, não é pecado, está tudo certo. Mas porque todo mundo faz isso. Se você lê o texto bíblico dessa forma, então você está se colocando acima da palavra. Você está considerando o que as pessoas fazem na prática cultural como um critério de avaliação do que é justo e do que não é. Mas o versículo 1 fala: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, o primeiro requisito para que você coloque em execução na sua vida, para que você tenha resultados que são segundo a vontade de Deus na sua vida, é que você aceite as palavras como elas são. Tratando especificamente da fornicação, quantas pessoas mantêm a intimidade antes do casamento e aí depois, quando chega o momento do casamento, elas já tiveram tanto envolvimento, já chegaram até na intimidade, que na hora que chega o momento de assumir o compromisso, elas acabam dizendo: mas eu já sei tudo a respeito dessa pessoa e, pensando bem, eu quero ver se eu encontro uma outra pessoa porque existe uma falta nessa pessoa. Uma coisa que muitos não entendem: você nunca vai encontrar tudo que você quer em uma pessoa. Você vai encontrar um cônjuge, um marido ou uma esposa que vai ter 70 a 80% daquilo que você busca. Por quê? Porque não existem pessoas perfeitas. O mundo não é totalmente como nós queremos. E entender isso, por exemplo, já que são coisas que muitos jovens não entendem e muitas pessoas que já têm 40, 50 anos não entendem, porque passam por 3, 4, 5 casamentos e sempre erram, é que elas idealizam que a pessoa com quem elas vão se casar terá que atender 100% de tudo aquilo que elas querem. Então, acabam caindo em um erro que leva a muitos divórcios, por exemplo. Então, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, entender que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então você não vai encontrar a pessoa perfeita. E você guardar no coração os meus mandamentos. Os mandamentos são, no todo o texto de Provérbios: não se envolva com pessoas que se envolvem em fornicação, em prostituição, em adultério, em enganos e trapaças. Não se relacione com essas pessoas, fique longe delas. Se você guardar os mandamentos no coração. Versículo 2: se você der ouvidos à sabedoria. O que é a sabedoria? A palavra de Deus. E inclinar o coração para o discernimento. Veja que inclinar o coração para o discernimento fala a respeito de um esforço, fala a respeito de você
ficar atento, de você ficar prestando atenção a respeito dos convites que você recebe e dizer não quando você recebe um convite e não se deixar levar pelas emoções, mas dizer isso aqui não é bom, eu não vou junto com essa pessoa. Versículo 3, se você clamar por entendimento, o que é clamar? É o mesmo que pedir insistentemente e por discernimento gritar bem alto, ou seja, o versículo 3 fala que sabedoria é uma coisa que nós precisamos pedir a Deus. Quando você abre o livro de 1 Reis, no capítulo 3, você vê que Salomão pediu a Deus sabedoria. Versículo 4, se procurar, veja que o verbo usado é procurar. Procurar é uma coisa que também demanda esforço. Procurar a sabedoria. Como você procura a sabedoria? Acordando e lendo a Bíblia, meditando no que ela fala a respeito do que é correto, justo e verdadeiro. Aí você está procurando, você está caçando a sabedoria. Como se procura a prata. Veja, como quem procura a prata, como quem procura e buscar, como quem busca tesouro escondido. Versículo 5, então você entenderá o que é temer ao Senhor. Veja que o versículo 5 traz como consequência, depois de você fazer todo o esforço dos versículos 2, 3, 4, você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, o que vamos tirar de lição aqui dos primeiros 5 versículos para a nossa execução nesse mês de fevereiro? Ler a palavra de Deus com mais constância, procurar entrar num programa de leitura bíblica anual para que você receba instrução, assistir vídeos que expliquem a palavra de Deus, procurar conhecer mais a respeito dela para poder andar mais no caminho certo. Uma segunda execução, pedir a Deus, porque o versículo 3 fala aqui, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto. Vamos clamar a Deus e pedir, Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, porque eu quero realizar aquilo que eu faço, as decisões que eu tomo, as palavras que eu falo, os negócios que eu contrato, fazendo tudo de acordo com a tua direção. Versículo 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então aqui o versículo 6 está dizendo, é do Senhor que vem o conhecimento, a sabedoria. Por isso que temer a Deus, o temor ao Senhor, o respeito a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, faz com que a gente adquira sabedoria. Versículo 7. Ele reserva a sensatez para o justo. Então Deus, ele reserva o bom senso para quem é justo. Justo significa aquele que está ajustado. Pense numa roupa justa. Uma roupa justa está colada no nosso corpo. Pense que o justo é aquele que aprende a palavra de Deus e ele se ajusta, aperta o corpo, a alma, o espírito com os mandamentos e procura ficar bem colado com o que a palavra diz, justamente para fazer o que ela diz. Então, se você age dessa forma, então você vai receber a sensatez. Como um escudo protege quem anda com integridade. Deus vai ficar com um escudo na sua frente. Ele vai proteger você das más companhias, vai te dar livramento de caminhos tortos, quando você quiser andar com Ele, quando você quiser andar em integridade. Mas isso é uma decisão sua. Então aqui o versículo 7, uma execução. Vamos andar inteiros. Integridade significa a qualidade de ser inteiro. Tem pessoas que querem estar com um pé na igreja e com o outro pé no mundo. Elas querem receber a palavra de Deus no domingo e na segunda-feira elas querem estar em coisas erradas, em companhias erradas, tomando decisões erradas e o pior, com a consciência de que estão errando. Então, se você anda dessa forma, Deus não tem como ser o seu escudo, porque na hora que você está tomando decisões erradas, você sabe que está no caminho errado. E Deus não está aonde está o erro. O fato de você ter metade o outro pé na igreja não garante que você receberá o livramento.
Versículo 8: Pois ele guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Veja, ele guarda a vereda do justo, aquele que está totalmente colado em corpo, alma e espírito com a palavra dele. Totalmente, integralmente. E protege o caminho de seus fiéis. Quem são fiéis? Aqueles que realmente têm relacionamento e pacto com ele. Não pessoas adúlteras. Tiago, no capítulo 4, fala assim: adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade contra Deus? Então Tiago chama atenção. Quem quer ter amizade com o mundo e amizade com Deus é adúltero, é um traidor, uma traidora, não tem fidelidade com Deus. Versículo 9. Então, se você for fiel, se você for inteiro, você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 10, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Quando você vai lendo provérbios, você vai praticando provérbios, você vai vendo os resultados que o cumprimento da palavra produz na sua vida, trazendo alegria, realização, felicidade, segurança, você começa a ter a alegria de cumprir essa palavra. Versículo 11: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Você recebe bom senso, recebe discernimento. Discernimento é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, de maneira direta e fácil. Então, quando você medita em provérbios, você vai ter isso. Bom senso e discernimento, e isso vai proteger. 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. 13. Que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Versículo 14, que têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Versículo 15, gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Então, versículo 12 até o 15 explica que quem tem sabedoria sabe, percebe claramente e facilmente se desvincula das pessoas que praticam o mal. Versículo 16, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. 17, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então, quem tem sabedoria, como nós falamos um pouco atrás aqui no começo do vídeo, escapa dessas mulheres que tomam decisões de exibir os seus corpos em roupas decotadas, em roupas muito apertadas para exibirem os contornos do corpo, para chamar atenção, ganhar curtida, ganhar like, ganhar gostei, para terem validação dos homens. Então, quem tem sabedoria escapa disso, escapa da mulher imoral, que não se preocupa com a sua moral, não se preocupa de estar expondo o seu corpo de maneira gratuita, sem nenhum ganho, a não ser a própria destruição, a própria ruína. O pior é que muitas dessas mulheres nem percebem, porque elas estão tão preocupadas com a validação que elas não se dão conta de que elas estão, na verdade, se desvalorizando. Da pervertida que seduz com suas palavras. A pervertida é aquela que é intencional, aquela que já tem como intenção, que quer sair com vários homens, que quer destruir os homens. Aquela que fala, vou destruir aquele porque vou sair com ele, vou fazer ele ficar amarrado comigo. Quantos homens saem com uma mulher uma vez e depois ficam presos porque tiveram uma experiência com aquela mulher e depois ficam chorando e sofrendo por causa daquela mulher? E tem mulheres que sabem que têm esse poder de atração e elas fazem de propósito. E tem muitos homens até que se matam por causa de uma mulher. Outro dia ouvi uma história de um homem que
ficou com uma mulher por um tempo, casou-se com essa mulher e essa mulher depois do casamento deixou e ele deixou uma carta dizendo: não consigo viver sem você. Então a vida não tem mais sentido sem você. E ele se enforcou, deixou esse bilhete, se envolveu com a mulher errada, ficou atraído por aquela mulher e depois perdeu o equilíbrio. Então, a pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Versículo 18. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. 19. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Então veja que o versículo 18 e 19 falam sobre os perigos de se envolver com uma mulher. A falta de equilíbrio emocional pode fazer você perder o equilíbrio em relação a essa decisão. Versículo 20: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se. Mais importante do que andar no caminho do bem é você se manter. Todos os dias receberemos convites para fazermos coisas erradas. O mal sempre convida para que você caia nele. Mas aquele que se mantiver nas veredas dos justos, a sabedoria fará com que você consiga se manter na vereda dos justos. Versículo 21. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. 22. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. O que é a terra? A terra é a sua faculdade. Os justos, os que fizerem as coisas certas todos os dias, vão conseguir continuar indo para as aulas, estudando, fazendo a coisa correta, fugindo dos convites para os bares, fugindo do convite para sair com mulheres que são essas que foram descritas ali, que são as pervertidas, que são as que têm má intenção, para que você consiga completar aquele curso que você começou. Habitar a terra significa você vai entrar num casamento, a sua terra é o seu casamento e você vai conseguir prosperar e viver em paz com o seu relacionamento, na sua casa e com a segurança do Senhor. Habitar a terra significa você vai começar um negócio, vai começar a investir em uma empresa e você vai conseguir prosperar, você vai fazer as coisas corretas e você vai colher resultados. Habitar a terra significa aquilo que você estabelecer como projeto, como meta para você realizar na sua vida. Você vai projetar, construir e vai alcançar e vai habitar a terra. Então a terra é aquilo que você busca. Os justos, os que se alinham com a vontade de Deus, vão realizar aquilo que buscam, vão habitar na terra. E os íntegros, os inteiros, aqueles que se entregam totalmente ao Senhor, por inteiro, nela permanecerão. Você vai começar um negócio e vai estar ali, firme, com segurança, em razão da correta execução diária, de tomar os caminhos da sabedoria. Mas os ímpios, o ímpio é aquele que sabe o que deve fazer, mas resolve fazer a coisa errada por deliberação, por vontade própria, serão eliminados da terra. Ele começa uma faculdade, começa um projeto, recebe convites para começar a frequentar lugares errados, deixa de fazer o que tem que fazer e acaba sendo eliminado, acaba não conseguindo completar aquilo que começou. Começa um casamento, aceita convites para coisas erradas, sai com mulheres ou com homens, porque a mulher também recebe convites de homens que são indecentes e que são pervertidos e que querem arruinar as outras pessoas e acabam sendo eliminados do seu casamento. E dela, né, da sua terra, os infiéis serão arrancados. Então essa é a meditação de Provérbios capítulos 1 e 2. Amanhã vamos ler o capítulo 3.
que você possa executar a palavra. Mais importante aqui, recebemos conhecimento e o mais importante é executar. O mês de fevereiro, foco na execução. Então, um convite que você pode fazer nesse mês de fevereiro. Pegue um caderno, coloque um papel e faça uma anotação. O que eu preciso mudar que eu estou fazendo errado? O que eu preciso... Coloque uma anotação. Mudar isso. Abandonar consumo de bebida alcoólica. Abandonar pornografia para limpar os meus pensamentos. Abandonar dar curtida, like, gostei em vídeo de mulheres que usam roupas decotadas, que fazem dancinhas, porque essa mulher não é a mulher para que você possa ter um bom casamento. Você que começou um curso, ver quais os hábitos que eu preciso eliminar. Você tem cuidado do seu sono, da sua alimentação, do consumo do açúcar, da prática de atividades físicas para que você cuide bem do seu corpo, para que você possa estar com saúde. Então, anote essas coisas e comece a executar para ter uma vida próspera e com resultados positivos. Deus abençoe. Amém.